Seja muito bem-vindo à nossa live Abundantemente Mais. Com certeza Deus te colocou aqui porque Ele quer falar com você acerca do Deus abundante que Ele é e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, com certeza, Deus vai falar com você de uma forma especial hoje. A presença de Deus vai te envolver e com certeza você vai receber da parte de Deus. E hoje eu quero compartilhar o 11º capítulo do nosso livro, Abundantemente Mais. E Deus nos dá uma mensagem poderosa no coração, com certeza, para compartilhar com você, né, esse livro aqui, Abundantemente Mais. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado com aquilo que Deus vai compartilhar com você, que Ele nos faz abundantes em ações de graça. Mês que vem, novembro, nós temos um dos feriados mais importantes aqui nos Estados Unidos, o Thanksgiving Day, ou Dia de Ação de Graças, né? É um dia que as famílias param para agradecer a Deus e elas se reúnem, há sempre uma confraternização. De fato, o país para. E essa festa deu início lá em 1621, depois de Cristo, quando os colonos britânicos chegaram aqui, tiveram uma colheita, e depois que eles tiveram essa colheita, eles decidiram então fazer uma festa de ação de graça. Então a gratidão é um poderoso princípio espiritual que abre portas para milagres. Com certeza abriu para que essa nação fosse uma nação muito próspera, né? Aqui nos Estados Unidos. Então, com certeza, Deus quer nos fazer cheios de ações de graça, porque é a expressão daqueles que conheceram a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós seremos gratos, mais nós vamos agir com gratidão diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, né? 2 Coríntios 4,15 diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Então, o resultado daqueles que viram o quanto são amados é que eles vão ter um coração grato diante de Deus. Então, que nesses dias nós possamos ver e ter a revelação desse Deus que nos ama tanto. E porque Ele nos ama, então nós temos aquela maneira que Deus nos dá de corresponder isso, sendo grato, tendo o coração grato a Deus, né? Conta-se uma história de dois homens que não tinham sapato. Um deles estava orando a Deus, murmurando, reclamando, porque não tinha sapato, naquela situação que ele estava vivendo, muito pobre. Enquanto o outro, que também não tinha sapato, estava falando: Senhor, graças te dou porque eu tenho meus pés para andar. Veja a diferença. Um está murmurando porque não tem. O outro encontrou uma ocasião, encontrou algo que ele pudesse ser grato. Eu não estou falando que nós vamos viver uma vida precária, sem orar, sem crer que Deus pode nos abençoar. Não é nada disso. Mas eu estou falando que nós podemos sim ter um coração grato a Deus pela vida. E grato pelas coisas que ainda vão acontecer em o nome do Senhor Jesus, porque eu creio que coisas maiores vão acontecer nas nossas vidas. E nós vamos compartilhar aqui hoje que milagres aconteceram depois que houve gratidão. Então a gratidão com certeza atrai o favor de Deus e atrai bênçãos, atrai uma vida abundante. Então quem não é grato vive uma vida insatisfeita, ansiosa, nunca pensa que o que tem é suficiente, vive a murmurar, a reclamar na vida, né? Esse vive uma vida infeliz, ao invés de viver uma vida abundante, né? Então quem tem gratidão a Deus no coração vai ser ainda mais abençoado, né? Você deve lembrar da história do povo de Israel. Eles então saíram ali do Egito e eles viram grandes milagres, grandes coisas que Deus tinha feito ali, as 10 pragas, o mar se abriu, eles viram da rocha saiu água, eles viram maná caiu do céu, coisas impressionantes eles viram. E eles chegaram então no momento em que eles deveriam entrar na terra prometida, que é a terra de Canaã, né, que significa a vida abundante. E então mandaram os espias, 12 espias, mas 10 deles vieram reclamando. Disseram, claro, que era boa a terra, porém que havia gigantes.
e começaram a murmurar, difamar a terra, nós vamos morrer, nós vamos ser devorados como um gafanhoto. Então veja, a postura deles foram de murmurar. Enquanto que Josué e Caleb tiveram um outro espírito, outra atitude, né? E eles então começaram a dizer que poderiam sim, tá falhando aqui, poderiam sim ir até a terra prometida. E então você vê que aqueles 10 influenciaram uma nação que ali morreram no deserto, né? Uma grande parte daquele povo. E o Josué e Caleb entraram na terra prometida porque tiveram um coração grato a Deus, porque reconheceram a Deus por detrás das circunstâncias. Então eu não sei o que você esteja vivendo ou passando, as dificuldades que você esteja passando hoje, mas tenha um coração grato diante de Deus. Onde há murmuração, não há espaço para gratidão. E onde há murmuração também, há morte. Mas onde há gratidão, com certeza, onde há murmuração, há escassez. Mas onde há gratidão em Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Espero ter voltado, em nome de Jesus. Oh meu Deus, gratidamos pela internet, Senhor. Faz um milagre. Não permita que derrube o nosso sinal. Então, onde há murmuração, há escassez. Mas onde há gratidão, há multiplicação, né? Onde há gratidão, há multiplicação, né? Então, onde há murmuração, é porque está havendo apenas uma visão natural. Mas onde há gratidão, é porque está tendo uma visão espiritual das coisas, né? E nós podemos então ser gratos e ser gratos a Deus. Então, aquele povo tinha uma visão errada, equivocada do que Deus poderia fazer. E por isso morreram no deserto. Eles murmuraram e por isso foram destruídos, como a Bíblia diz. Mas outros não, outros se posicionaram, tiveram um coração grato e Deus os levou até a terra prometida. Ou seja, o resultado de alguém que vai até a terra prometida, que significa até a vida abundante, que Jesus veio para nos dar vida, e vida é abundante. Abundância, então, é porque de fato tiveram um coração gratos. E eu vou contar uma história de 2 vendedores de sapato que foram enviados para um país e depois eles voltaram. O primeiro disse: olha, nós não podemos vender sapato ali porque ninguém tem sapato. E o outro então falou assim: ó, nós vamos vender sim, porque ninguém tem sapato lá, nós vamos vender muito. Muito mesmo. Deixa eu só colocar aqui o meu carregador. Oh Jesus, voltei. Então, onde há murmuração há escassez, mas onde há gratidão haverá multiplicação. Amém. Glória a Jesus. E se você tem vivido a murmurar, porque está te faltando uma visão espiritual do que Deus tem feito e quer fazer ainda na sua vida, na sua história de vida. E eu creio nisso. Eu creio que há poder realmente quando nós vivemos uma vida para agradecer a Deus. Então, apenas volte seu coração para Deus e peça para que Ele te encha de gratidão. Peça para Ele te mostrar o quanto você é amado por Ele. E com certeza você vai ter motivos para agradecer a Deus. Aleluia. Vocês estão me ouvindo agora? Dá um sinal aqui de vida. Para ver se eu não estou sozinho aqui nessa live. E as ações de graças. Então vencem a ansiedade, né? Paulo escreveu aos Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então veja, o caminho para vencer a ansiedade é voltar-se para Deus em oração com ações de graças. Veja o poder que tem quando você é grato por algo. Veja, você poderia estar ansioso por alguma coisa, mas quando você ergue os olhos para os céus, você ora e você fala assim: obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pela vitória. Obrigado
pela minha prosperidade, obrigado pelo meu casamento, obrigado pelo meu marido, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos. Né? Quando você agradece a Deus, começa a ter um coração grato, você vai perceber que a ansiedade vai embora. E o seu coração vai se encher de uma fé extraordinária. Então quem é grato sabe que Deus vai cuidar dele. Ele reconhece que Deus está cuidando. Né? Eu me lembro no tempo da pandemia, muitos estavam preocupados, ansiosos, por conta de tudo que ele estava vivendo. E então, para alguns mais próximos, eu falava, olha, Deus cuidou de você até aqui. Deus te guardou, Deus te protegeu de enfermidades, Deus te livrou da morte. Por que agora Ele não vai te proteger? Entende? Naquele momento eu estava trazendo uma palavra de fé para eles. Por quê? Porque a ansiedade estava tentando entrar. E eu sei que quando as circunstâncias estão ruins, quando as coisas estão difíceis, a nossa tendência realmente é de, às vezes, ficarmos ansiosos com as coisas. Mas quando nós voltamos no nosso coração e falamos, Senhor, graças te dou porque eu estou nas tuas mãos. Eu estou seguro no Senhor. Então, as coisas são diferentes. As coisas mudam. Por quê? Porque, de fato, nós nos enchemos da verdadeira a coisa que nós precisamos ter dentro de nós, que é a gratidão, que é um coração grato diante de Deus. Mas a gratidão não apenas ela vence a ansiedade, mas ela também multiplica um pouco, né? Jesus, antes de multiplicar os pães, né, os 7 pães ali, ele deu graças, né? A Bíblia diz em Marcos 8, versículo 6, tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Veja, no momento em que ele estava ali com apenas 7 pães, a atitude poderia ser de reclamar, né, daquelas pessoas, mas a atitude de Jesus foi agradecer pelo pouco. E aí eu vou te dizer algo: há poder na multiplicação do pouco. Porque quando você dá graças no pouco, Deus te coloca no muito. Deus multiplica aquilo que é pouco e faz com que aquele pouco se torne muito. Isso é poderoso, isso é glorioso. Então, aleluia. Você pode escrever aqui: a gratidão multiplica o pouco. Aleluia. Essa é uma verdade, esse é um testemunho que você deve carregar. A gratidão multiplica o pouco. Então as ações de graça vencem toda ansiedade e multiplicam um pouco. É verdade, Renata. Essa é a verdade que nós cremos. E é isso que eu quero deixar para você hoje. Então, o apóstolo Paulo, ele teve revelação do quanto tem valor a Deus a gratidão. Aos Coríntios, ele dizia que sempre dava graças àquela igreja. Mas você sabe quem era aquela igreja, né? Era uma igreja que tinha divisões, que tinha impureza, que eles se embriagavam na hora de tomar ceia, eles enchiam a cara, né? Haviam discórdia entre os irmãos, haviam prostituições, mas você sabe, uns levavam outros na justiça. Mas sabe qual que é a atitude deles? Senhor, graças te dou por eles. Por que Paulo tinha essa atitude de gratidão? Porque ele tinha uma visão espiritual. Ele via como Deus vê. Então veja, às vezes você está passando dificuldades com o seu marido, ou com a sua esposa, ou com seus filhos. Deixa eu te desafiar aqui. Começa a dar graça. Começa a dar graça. E você vai ver as coisas sendo mudadas. Começa a dar graças a Deus por eles. Começa a adorar a Deus e agradecer a Deus pela sua casa, pela sua família. Começa a agradecer pelo seu trabalho. Porque às vezes você apenas acorda já de manhã e fala: eu vou lá para aquele negócio, aquele Egito, aquele meu patrão, faraó. Não, assim não vai ter favor de Deus. Favor de Deus é ser obrigado, porque o Senhor me deu um trabalho. E o Senhor vai me prosperar naquele lugar, ou na onde o Senhor me colocar. Mas enquanto o Senhor me tiver ali, aquele lugar é abençoado. Eu sou bendito, eu carrego a presença do Senhor. Então aquele lugar vai ser diferente. O meu patrão vai ser diferente. Porque eu sei que o Senhor é bom. E eu sou grato ao Senhor pelo que o Senhor tem me dado. Sabe, essa postura honra a Deus. Honra de fato ao Senhor. E com certeza faz com que você tenha multiplicação, né? Então quando a gente vê mais para frente em Efésios, ele também disse que não cessava de dar graças a Deus por eles, para que eles pudessem receber o Espírito de sabedoria e de revelação de Jesus Cristo. Ele também diz que a maneira que nós somos cheios do Espírito Santo, ali em Efésios, Paulo está dizendo que somos cheios do Espírito Santo, dando graças. Não é? A Bíblia diz: em tudo que fizerdes,
seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então isso é poderoso, que nós somos cheios do Espírito Santo. Aos Colossenses, né, ele escreveu que seja por palavra, seja por ação, fazer tudo no nome do Senhor, porque vai ser você vai de fato ver a graça de Deus se manifestando e o favor abundante, né? Já em Tessalônicas ele diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E lá em Apocalipse, já João escreveu que os anjos estão diante de Deus, também com ações de graça. Então veja, em toda a Bíblia a gente vê um coração grato, que traz o favor de Deus, que traz a abundância de Deus. E eu quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus, que você vai ter gratidão no coração, e uma vez que você tiver gratidão no coração, você também vai ver a abundância do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos se você pode. Vamos orar agora. Vamos dar graça a Deus. Você pode dar graça pela sua família, você pode dar graça aí pela sua casa, pelo seu ministério, pela sua igreja, pelo seu pastor, pelos seus irmãos de sangue, irmãos em Cristo. Vamos dar graça. Senhor, graças te damos pela vida, graças te damos pelos nossos irmãos, graças te damos pela nossa família, graças te damos pelo teu Espírito que se move nas nossas vidas. Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem feito coisas extraordinárias. Pai, somos gratos a Deus por estarmos aqui nessa live. Somos gratos por ouvir a tua palavra e a fé entrar no nosso coração. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelo nosso trabalho, obrigado pelos nossos filhos, obrigado, Senhor, pela nossa família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos atraído. O fato de estarmos aqui hoje é porque o Senhor nos atraiu para te buscar. Obrigado porque um dia o Senhor nos salvou. Obrigado porque um dia o Senhor nos conquistou. Obrigado porque um dia o Senhor fez o extraordinário nas nossas vidas, nos alcançando, nos perdoando, nos dando uma nova vida. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu declaro que nós vamos desfrutar sim das bênçãos do Senhor e vamos chegar até a terra prometida, que é uma vida abundante em Cristo Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você crê, diga amém. Aleluia. Seja sempre grato. Seja grato por tudo. Com certeza Deus vai tirar toda a ansiedade e Deus também vai multiplicar um pouco. É o que nós falamos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, amanhã estaremos de volta e, excepcionalmente, amanhã nossa live pela manhã vai ser 3h50 da manhã, aqui horário dos Estados Unidos, e 4h50 horário do Brasil, mas vai ficar gravado. Você pode ouvir quando você acordar, porque amanhã eu vou fazer uma viagem para Boston e eu preciso sair cedo para o aeroporto, então vamos fazer bem cedo. Mas já vamos deixar a semente aqui para ser lançada no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Quero dizer que eu amo vocês, obrigado por nos acompanhar aqui, e vamos multiplicar o pouco, dando graças a Deus. Talvez você tenha vivido um pouco ainda, mas tenha gratidão, tenha gratidão. Eu sou grato a Deus por vocês. Com certeza vocês têm me inspirado a estar aqui. E com certeza vocês vão ver coisas extraordinárias que ainda esse ano de 2024 vocês vão ver o que nunca viram e vão alcançar o que vocês nunca alcançaram e vão experimentar o que vocês nunca experimentaram, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe vocês e até amanhã.